Olá, olá! Como é que vocês estão? Ainda apareceu ali. Eu a mandar calar o meu marido. Pronto, isto são mesmo coisas dos direitos, espetacular. Porque ele ainda estava aqui a achar que eu ainda não tinha entrado. E eu pareço a fazer assim: pronto, está tudo certo, isto é mesmo descontração. Pois bem, hoje vamos falar sobre meditação formal e geralmente quando me vêm falar de meditação formal as pessoas vêm-me sempre muito aflitas, dizer que não têm tempo, que não é para elas e então hoje eu vou tentar descomplicar bastante o que é a meditação formal. Nós na quarta-feira falamos de várias coisas sobre a meditação informal, que é a meditação que nós fazemos quando estamos no nosso dia a dia, quando estamos a observar a forma como, qual é o primeiro pensamento da manhã, como comemos, também na escuta dos outros e também algumas atitudes do mindfulness que eu trouxe aqui do John Kabat-Zinn, que vos falei genericamente sobre elas. E hoje vou-vos falar que, além desta prática informal, nós precisamos de facto tirar uns minutos por dia para fazer aquilo que é a meditação que vai transformar o nosso cérebro. Então, o que é que vai acontecer com a prática desta meditação formal? A amígdala, que é responsável por as nossas reações mais primitivas, digamos assim, ela vai diminuir essa amígdala, e o córtex pré-frontal, que é mais na zona aqui da frente do nosso cérebro, vai aumentar. E esse córtex pré-frontal, ele é responsável pelo nosso controle, gestão emocional, para nós sentirmos melhor, sentirmos que estamos realmente mais em harmonia, mais pacificados e não tanto com as reações de fuga, por exemplo, da amígdala. Quando essa amígdala está maior, muito maior, nós temos muita tendência a estarmos mais em stress, mais ansiedade. Então, de facto, é preciso fazer a prática da meditação formal para haver mudança neural. E como é que se dá esta mudança neural? Através daquilo que se chama a plasticidade neuronal. Eu costumo contar uma história que aliás, não é bem uma história, eu costumo dizer que o nosso cérebro é como aquelas vizinhas. Estão a ver nos prédios espanhóis em que há assim no meio do prédio onde as pessoas estendem a roupa e que as vizinhas conseguem ver as janelas umas das outras, sabem, esses prédios espanhóis. Então o nosso cérebro é assim, as vizinhas toda a vida viveram ali e vão para o centro do nosso prédio, digamos assim, contar as mesmas conversinhas de sempre, a mesma conversinha de chacha, e então é isso que acontece com os nossos neurónios. Eles, através dos neurotransmissores, eles vão contando sempre as mesmas conversas. Vocês sabem que nós temos pensamentos hoje e a probabilidade de termos os mesmos pensamentos amanhã vai para 70%, ou seja, a repetição dos mesmos pensamentos é de 70%. Portanto, como é que nós depois queremos mudar a nossa vida e mudar-nos a nós se nós pensamos 70% a mesma coisa de uns dias para os outros, tá? Portanto, nós cada vez mais temos que compreender isto e perceber que a prática da meditação formal é a única prática que eu conheço. Eu já pratiquei muita coisa, mas que permite eu ter a percepção do meu pensamento. Este é o primeiro ponto, eu percepciono, eu tenho esta autoperceção do pensamento e só depois de ter essa autoperceção é que eu posso efetivamente decidir substituir esse pensamento por um outro pensamento que me seja mais vantajoso. Tá? E agora vocês dizem, mas Bárbara, isso não é só para os monges e para as pessoas que têm vidas assim dedicadas à espiritualidade? Não, não. E vou contar mais uma história sobre isto, porque acho que nós aprendemos melhor quando é por histórias. Eu, quando estava mesmo um passo de me sentir desesperada, deprimida, isto há cerca de 12 anos atrás, 11, 12 anos, ainda era advogada, e eu fui fazer um curso de fim de semana
que se chama Enneagrama. Não sei se vocês conhecem, mas é um sistema que divide as pessoas por 9 tipos e nós vamos nos identificando com um dos números, um dos tipos, e a partir daí vamos percebendo as nossas tendências e para onde é que vamos caminhar. E eu, nesse fim de semana, fui com os meus pais, curioso, e com uma amiga dos meus pais, e a orientar esse fim de semana estava o Padre Afonso, que é aqui da comunidade Shalom, em Braga, e eu lembro perfeitamente que naquela altura estava... A minha cabeça não conseguia parar, eu sentia-me com o peito muito apertado, então toda a gente, eu estava sempre à procura de respostas, eu queria que as pessoas solucionassem o drama em que eu estava a viver. E claro que eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade para perguntar ao Padre Afonso e explicar-lhe assim sucintamente que eu tinha estudado 5 anos de Direito, que estava há 7 anos a trabalhar como advogada, portanto, tinha investido 12 anos da minha vida numa coisa que eu não queria mais fazer e eu sentia que tinha chegado a hora de assumir isso, mas eu não estava a conseguir lidar com aquela sensação terrível que eu sentia dentro do meu peito. E queria que ele me desse uma solução para este meu problema. E o Padre Afonso explicou-me aquilo que eu agora explico, quer no método Shiatsu Medicina, quer em alguns desafios que eu vou propondo de meditação, e eu costumo dizer sempre que o que ele me explicou em 5 minutos eu depois passo horas a tentar explicar, mas eu vou voltar à origem, que foi aqui esta explicação do Padre Afonso. Ele disse-me assim: minha filha, e eu não tenho a resposta para ti e digo-te mais, ninguém tem essa resposta. Tu tens a solução para as tuas questões e para o teu problema em ti. Mas como assim? Está a brincar comigo, Padre Afonso? Não, isso não é verdade, porque senão eu já tinha percebido qual era a solução. Eu não estou a encontrar. E aí ele diz: só que tu não dás o espaço e o tempo necessário para escutares a tua voz. Então faz assim. Vais escolher uma frase da Bíblia, ele era padre, não é? Portanto, a primeira meditação, tipo de meditação que eu aprendi a fazer foi a meditação cristã. Depois fui estudar outros tipos de meditação, mindfulness, que é mais do budismo tibetano e outras formas também. Mas ali ele ensinou uma meditação cristã assim em 3 minutos, que foi: tira uma frase da Bíblia e repete essa frase da Bíblia durante 10 minutos. Sempre que o teu pensamento se desviar, voltas a repetir a frase que escolheste. Escolhe uma frase que te diga alguma coisa, que tu sintas que faz sentido, e estás a praticar meditação. Ok. Como eu estava numa fase muito limite da minha vida, eu não tinha muita coisa onde me agarrar naquela altura. Eu já tinha procurado ajuda médica, etc. E não estava assim com grandes alternativas. Então eu agarrei aquilo como se fosse a verdade suprema. Então eu ia no caminho para o escritório, parava ali na igreja dos congregados, punha um despertador assim com sininhos para não dar muita bandeira e fazia aquilo que ele me tinha dito, que era repetir durante 10 minutos, como se fosse um mantra, não é? Uma frase bíblica. E eu comecei muito rapidamente, mas assim, sei lá, em 3 semanas, a notar diferença, a sentir que a minha linha do olhar tinha subido, a perceber que havia mundo além desta linha que eu vivia sempre assim com a cabisbaixa. Então, eu comecei a ter uma percepção diferente do meio à minha volta. Eu costumo dizer que foi só por causa desta meditação que o Padre Afonso me ensinou que eu vi o IMT, que foi o Instituto de Medicina Tradicional, e que me fez tirar o curso de Shiatsu. Estão a ver? Portanto, realmente o que é que uma prática simples pode mudar a nossa vida. Então, vocês dizem: Bárbara, mas então como é que tu ensinas agora essa meditação formal? É como ao Padre Afonso, com uma frase da Bíblia? Não, não é assim que eu ensino. Eu geralmente explico é que esta frase da Bíblia serve como o quê? Isto é o objeto da meditação, é a nossa âncora, tá? E vocês podem escolher eventualmente um mantra ou realmente uma frase da Bíblia, tá? Pode ser exatamente como ele me ensinou. Mas pode ser um mantra, uma coisa especial, ou na meditação cristã eles ensinam com este mantra que é cristão, que significa venha a mim, Senhor, que é Ma, Ra, Na, Ta. Portanto, M-A, Ma, R-A,
N-A-T-H-A. Maranata significa venha a mim, Senhor. Então, nós colocamos o despertador 10 minutos e começamos a dizer Maranata, Maranata. Quando o pensamento dispersa, nós vamos deixar de dizer o mantra, certo? Então, é sinal que já fomos, já não conseguimos estar na âncora. Então, quando o pensamento dispersa do mantra, nós temos que fazê-lo voltar à âncora, ao Maranata. Então, voltamos a dizer Maranata, Maranata. E este realmente é o músculo da meditação. É evidente que quando nós começamos as primeiras práticas, parece que estamos sempre a desviar a atenção e a fazer o movimento da volta para a âncora. Desvia, volta para a âncora. E então é extremamente cansativo. Porquê? Porque as pessoas, de facto, pensam muito, porque nós somos seres pensantes, tá? Então, lembrem-se, é isso mesmo, Maranata, é isso mesmo, Tânia. Lembrem-se que é normal que inicialmente sintamos que esta dispersão vai acontecer muitas vezes. Meditar não é não pensar. É exercitar o músculo de trazer a atenção plena para o objeto da meditação. Por isso é que é meditação mindfulness. Meditação significa meditação focada num ponto e o ponto é este. Neste caso, o mantra. Ok? Mas pode ser, e é assim que é explicada mais a meditação mindfulness, focada na respiração. Está bem? Portanto, vocês começam a fazer inspirações profundas e expirações também profundas. Eu gosto de fazê-las pela boca e vou já explicar porquê. Porque ao sentir o ar a sair, há aqui um movimento. E este movimento ajuda a atenção plena a voltar à âncora. Ok? Portanto, eu sento-me com as costas direitas, é a única coisa que vocês têm que fazer. Não façam me deitar, é meditar, não é me deitar, tá? Isso é diferente, é um relaxamento, não vai fazer uma transformação neural. Portanto, costas direitas, recolham ligeiramente o queixo e comecem a respirar pelo nariz, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Inspiro. Quando sinto que a minha mente já vai estar a pensar no almoço ou no que eu tenho para fazer logo à tarde ou no fim de semana incrível que eu vou ter, por exemplo, eu vou praticar o não julgamento, aqui tentar ir a uma atitude do mindfulness, que é o não julgamento, ou seja, em vez de acrescentar aqui uma condenação, porque tu estás ainda por cima em direto e devias estar concentrada nesta meditação porque estás a ensinar tanta gente à tua frente e quem és tu para estás aqui a falar sobre meditação, Bárbara? Em vez de acrescentar aqui uma série de julgamentos acerca deste pensamento, porque este nós não conseguimos evitar, mas conseguimos evitar a cadeia de pensamentos que vem a seguir e que muitas vezes vem do julgamento deste primeiro pensamento. Faz sentido? Portanto, eu tenho que o deixar ir tranquilamente, sem o julgar, porque o julgamento vai criar uma série de outras cadeias de pensamento. Então, eu aqui, sem julgar este pensamento que eu tive, volto para o objeto da minha meditação e continuo a respirar, ok? Sabendo que nas primeiras práticas, pelo menos até aos 21 dias, eu costumo dizer até ao mês, em que tiro estes 10 minutos por dia para fazer este exercício do músculo da meditação, que é exatamente quando vou ao ginásio, tá? Se eu vou uma vez ao ginásio não tem mal, pois não, mas faz músculo, não. Vocês não vão conseguir essa musculatura se forem só uma vez. A meditação é igual. Eu devo fazer, no meu entendimento, pouco tempo, e eu insisto muitas vezes nisto nos meus cursos, não façam mais de 10 minutos, porque
É preferível vocês fazerem 10 minutos durante um ano do que fazerem um dia 20 minutos, ou até um mês 20 minutos, mas depois zero. Ok? Portanto, para bem da permanência na prática, façam pouco tempo. É o ideal? Não, mas é o possível, tá? E eu sou muito prática neste aspecto. Façam pouco, mas como a mudança neural só se dá com a persistência da prática, é muito importante fazer pouco, mas todos os dias. E então qual é o melhor horário para fazerem isto? Qual é que vocês acham que é o melhor horário? O melhor horário vocês podem fazer a qualquer tempo, mas o melhor é ao amanhecer. Porquê? Porque a nossa cabeça ainda não está cheia de informação, tá? À partida, nós tivemos uma noite de sono tranquila, então vamos conseguir efetivamente que a prática em si seja um pouquinho mais serena e mais prazerosa. E porquê que nem sempre vai ser prazerosa? Nem tem que ser. Porque, efetivamente, nós nem sempre estamos em dias em que os nossos pensamentos são assim tão agradáveis. E nós temos erradamente esta tendência a achar que o momento da prática formal da meditação tem que ser um momento bom. E não é verdade. Quando nós praticamos meditação, a única coisa que temos que ter a noção é que nós estamos ali a exercitar a consciência do nosso pensar. E a minha pergunta é: vocês todos os dias ou todo momento têm pensamentos bons e agradáveis sobre vocês e a vida? É claro que não. Portanto, a prática da meditação vai haver fases em que vos vai pacificar e sentirem relaxamento, porque naturalmente vocês estão nessa vibração, mas vai haver outras situações em que vocês vão sentir uma cascata de pensamentos, vão sentir emoções mais desagradáveis porque há até ali uma agitação, porque vocês estão a pensar coisas que realmente não são tão agradáveis. E isso faz com que vocês sejam maus a meditar, ou que a meditação não seja para vocês. Nada disso. É nessas fases em que a meditação até não está a ser assim tão agradável que vocês têm que ativar esta força e dizer: ok, eu estou assim nesta confusão e é por isso que eu estou a meditar. Porque assim eu vou reeducar o meu sistema neural. Eu estou a dizer, estou a tomar as rédeas da minha vida. Eu estou a dizer que eu, quando tomo consciência deste pensamento, eu quero que o meu pensamento vá para o objeto da meditação. No caso, pode ser ou a respiração ou o mantra, que foi os dois que eu ensinei aqui. Tá? E esse exercício em si, ok, não tem que ser um momento agradável. O que vai ser agradável com a prática continuada da meditação é que quando acontece algo que foge um pouco à vossa rotina e que vocês sentem que poderia, noutra situação, ser emocionalmente mais destabilizante, ou sentir que viria ali uma sensação de tristeza, vocês já não sentem tanto isso. Porquê? Porque já conseguem fazer mais aquele papel do sair da cena e perceber que aquilo vai muito de uma interpretação que vocês estão a dar à cena que está a acontecer. Então não vivem na amígdala, não é? Que reage e que sente tudo ali no momento, mas conseguem criar um hiato, e é este hiato que é a base, a chave para uma vida mais equilibrada, que é: ok, eu estou a sentir que a emoção está a vir, mas eu, antes de responder, antes de reagir, eu vi este pensamento, eu vi esta emoção. Então, eu crio este espaço, este ato que me permite modificar essa reação, ou até a própria linha de pensamentos que eu teria a seguir. Exemplo prático. Chego a casa e os meus filhos estão a agulham com o outro. Se eu tivesse com a minha amígdala num funcionamento máximo, sem qualquer tipo de consciência, a minha tendência poderia ser começar a berrar com eles. Então, isso acham que faria algum sentido? Iria beneficiar a energia da minha casa? Não. Então eu sinto essa emoção da raiva a vir, quase que querer separá-los à força, fazendo quase pior. É aquela situação do género, tipo: não berres comigo, estão a ver? Eu estou a berrar, mas não quero que não berres, meu filho. Não podes berrar com a tua mãe, estou eu a berrar. Então, uma situação, às vezes, conflito entre irmãos é igual.
não é? Eu quero que eles não entrem em conflito, mas eu, ao desenvencilhar o conflito, eu própria estou a entrar em conflito e a mostrar-lhes o que não se deve fazer. Entendem isto? Então, eu ao conseguir criar este ato, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu, à partida, vou ativar este córtex pré-frontal e vou conseguir explicar, vou conseguir sentir empatia por aquelas dois seres humanos que estão ali naquele momento a terem um mau comportamento, mas não estou a pôr em causa as pessoas que estão ali. Não estou a pôr em causa o amor que lhes tenho, apesar de não estar satisfeita com o comportamento. Então, a forma como eu vou resolver aquele conflito vai ser de um lugar muito diferente de um lugar de reação e de zanga. Ok? E porquê que eu consegui gerir esta situação? Por causa da prática formal da meditação, que me permite, naquele momento em que eu me confronto com o desafio, criar o tal espaço e decidir fazer e conseguir fazer de maneira diferente. Que tal? Está a fazer sentido? Sim. Pronto, eu só vou agora aqui falar de uma questão que me fazem muitas vezes, que é, existe alguma exceção em que meditar formalmente não é bom? Tipo, existem muitas exceções, de facto. Não, meditar formalmente, em termos de prazer pela prática em si, como eu já expliquei, nem sempre é uma coisa que aconteça. Ou seja, vocês não devem meditar, a prática em si da meditação formal só por si não deve só por si ser satisfatória, para que quando essa prática não seja assim tão boa, vocês não pensem que afinal não é para vocês. Isto é um mito, ok? Meditar em si pode ser um momento de relaxamento e bom, mas pode ser um momento em que eu me apercebo que estou com muitos conflitos internos, que estou com muitas questões. Então isso não trazer prazer imediato, mas vai trazer depois à minha vida, porque eu vou conseguir desenvolver o tal músculo. E há mesmo situações em que eu não aconselho os meus pacientes ou os meus alunos a meditar. Exemplos práticos. Vou dar o exemplo de um adulto que está com extrema ansiedade, que sente palpitações, etc. E eu digo, não. O que te fazia falta para te acalmares era mesmo meditar. Não. A pessoa, se está nesta roda e está muito agitada, etc., é muito melhor começar por fazer, por exemplo, uma caminhada. Eu posso explicar que ele vai fazer uma caminhada como se fosse uma meditação em ação, mas em que há um movimento, do que propriamente parar aquela pessoa e sentá-la. Vocês vão perceber isto, eu vou dar uma analogia com as crianças, que acontece infelizmente muito nas nossas escolas, que elas estão numa energia de ação, porque a criança tem precisa de fazer muitas coisas e tem esta capacidade, não é, de querer ver, porque ela é uma exploradora. Uma criança significa isso, é exploradora por natureza. Não é? E nós o que é que fazemos, estas crianças? Metemos-la numa secretária. Tens que olhar agora para a professora, olha ali para o quadro. E ela não quer, porque ela quer explorar o mundo à volta. Está bem? Então, o que acontece muitas vezes a estes adultos que estão com muita ansiedade, com muita coisa ali em ebulição, é a mesma coisa que o prenderem agora uma secretária e obrigá-los a... Não, mas meditar é que é bom e agora, portanto, fixa aí e que isto é que te vai fazer bem. Não. Tal como eu digo em formações a professores, eu tenho que ir primeiro à energia da criança e depois convidá-la a vir para a energia que eu quero. Não é por simplesmente dizer, não, olha, o certo é fazeres o oposto a isto que estás a fazer. Porque isso vai trazer muita frustração, muita irritabilidade e não vai resultar. Está bem? Portanto, um adulto que está assim muito agitado, eu costumo dizer para ele ir fazendo a meditação, mas ainda em movimento, porque eles são como se fossem vulcões em erupção, portanto, ele tem que fazer isto ainda em movimento e depois lentamente convidá-lo a sentar. Tá? Mas não é dizer, não, o que era mesmo bom para ti, estás muito agitado, então senta e medita. Não. Isto pode não ser o ideal, está bem? Questões e dúvidas? Alguém quer colocar? Alguém tem aí alguma dúvida que queira pôr aqui no Facebook ou no Instagram? Aproveitem, que eu esta semana dediquei assim um bocadinho, não é? Isto tinha pano para mangas.
na manhã. Está aqui a Vera a dizer, eu falei de manhã é o melhor, porque também nós não temos tantas distrações. Porquê? Porque geralmente depois ao longo do dia vão surgindo montes de coisas para fazer, não é? E então é sempre mais importante pôr a máquina da roupa a fazer, dar de comer às crianças ou sei lá, whatever, não é? Tudo acaba por ser primeiro e mais prioritário do que a meditação. Então se vocês acordassem e a primeira coisa que fazem eu costumo, lá está, vou à casa de banho, raspo a minha língua, bebo um copo de água morna, espreguiço o meu corpo, sento, faço a minha meditação formal, à partida não vou ter mais distrações. Se eu começo a meter aqui outras distrações, a probabilidade de eu não meditar naquele dia vai ser muito maior. E essa é a única razão que eu aconselho sempre ser de manhã, porque já está. Tá? Se vocês escolherem outro horário, o ideal seria no crepúsculo. Desculpem, isto não é o crepúsculo que se diz? É? Agora fiquei confusa. Ao fim da tarde, é o crepúsculo que se diz? Crepúsculo não é amanhecer. Agora troquei-me toda, ajudem-me. Como fazer quando as crianças entram na sala muito agitadas? Então, um dos exercícios que deixa-me só terminar esta ideia do crepúsculo. Eu acho que ao entardecer é o melhor momento, porque há aqui mais relaxamento e espaço. Mas nem sempre é, por exemplo, para as famílias o ideal, porque é a hora que as crianças também chegam a casa. Então eu costumo, por exemplo, quando a pessoa não consegue mesmo de manhã, antes de dormir, pode ser. As crianças, quando entram na sala, nós temos que ir à energia da criança. Quando elas são obrigadas a estar já numa secretária, por exemplo, na escola primária, um dos exercícios que eu ensino aos professores é elas começarem a pedalar, imaginarem que estão numa corrida de bicicletas, estão a ver aquelas de ginásio, estás a ver, Tânia? Então, elas começam a pedalar e depois de estarem a pedalar rápido, ainda estarem nesse movimento, eu vou começar a dar-lhes inputs, por exemplo, delas agora estão a começar a subir a montanha. Então, tem que ir mais devagar, por exemplo. Estão a ver? E depois a estrada vai ser às curvas. Então, eu começo a fazer movimentos mais lentos, até que cheguei à paragem, então tenho que estacionar. E só neste momento é que a criança para, mas não vem da agitação do intervalo e daquela loucura e agora olha para mim e fixa no quadro, porque eu tenho isto para te explicar. Quando estão sentadas tem que ser este exercício da bicicleta, está bem? Porque senão depois os outros, não é? Os outros professores, o diretor da escola, não sei o que é que vão dizer se os miúdos andarem a correr. Quando é em contexto, por exemplo, pré-escolar, era muito ideal que a criança se movimentasse ainda no contexto de sala, tá? E depois é convidada, por exemplo, a ouvir uma história, etc, tá? Mas não é logo, olha, vens do intervalo e agora senta-te e olha para mim, tá? Portanto, tem que haver um decrescendo na energia, tá bem? Não é tão natural mandar a criança sentar no pré-escolar, tá? Se mandares, por exemplo, fazer... eu às vezes fazia umas brincadeiras de roda, ok? Então eles começam a fazer um giro com as mãos dadas, pode ser uma boa ideia, ou fazer até uma dança, em que a dança vai diminuindo o ritmo e só depois é que senta, tá? Era assim um decrescendo na energia, ok? Isto é muito mais natural e quando a criança baixa, realmente ela baixou porque sente que a sua energia está descendente e não porque é obrigada. Refiro-me mais ao primeiro ciclo. Pois, primeiro ciclo, como tem que estar em carteira, já te dei esta ideia da bicicleta. Pode ser extremamente interessante fazer este decrescendo da energia através do movimento. Claro que eles têm que estar sentados. Eles têm que, de alguma forma, inventar aqui um estratagema para eles se movimentarem sentados, que pode ser esta estratégia da bicicleta. Muito bem, vamos lá para o fim de semana. Depois, se quiserem mais questões, mais dúvidas, deixem-me aqui, tá? O que eu puder responder e souber, vou ficar contente. E já sabem, para a semana vamos ter mais lives, entretanto vão receber mais informação sobre elas e espero que seja assim um fim de semana bom para vocês, está bem? Que tenham gostado destas lives sobre meditação desta semana. Um beijinho muito grande, fiquem bem, tchau, tchau, beijinho, beijinho.